do meu lado, um de um lado, outro do outro, senão fico aqui abandonada. Muito obrigada. O Fred Antunes, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, não pôde vir, era o moderador desta mesa, e eu vou estar aqui fazendo algumas perguntas que ele me pediu para fazer por ele, porque ele está em Barcelona e o seu voo não conseguiu vir a tempo, está lá retido. Portanto, apresento-vos os nossos convidados de hoje. À minha esquerda, Francisco Simões, Head of Digital e E-Commerce Product CIBS, e à minha direita, Pedro de Lourenço, CEO e Founder de Consumers Trust, Portal da Queixa. Portanto, eu gostaria de, primeiramente, agradecer-vos por estarem aqui. Muito obrigado. Aos dois, por me fazerem companhia nesta última mesa redonda, neste último painel, e que cada um falasse individualmente, primeiro que desse uma breve contextualização daquilo que é a literacia digital e daquilo que é Smart POS e XPOS. Please. Dou-lhe a palavra. Bom dia a todos. Venho falar um bocadinho das soluções da CIBS que se traduzem nas experiências de compra em loja. Falamos muito do e-commerce, mas realmente as compras em loja ainda são a maioria, apesar do e-commerce, com a pandemia teve aqui uma grande tração e já chega em alguns casos a mais de 15%, mas trago-vos aqui então as novidades que temos preparadas na CIBS para enfrentar as mudanças nos pagamentos em loja. Bom, para explicar isto de uma forma fácil, na realidade falamos de literacia digital. Vamos imaginar que nós estaríamos aqui, por exemplo, numa convenção automóvel e estaríamos a falar aqui das questões das novas tecnologias do setor e tínhamos como público-alvo mais de 90% das pessoas sem carta de condução. Se pusermos as coisas desta forma é fácil de entender o que é a literacia digital. Não é? Estaríamos nós aqui a tentar inovar e a tentar perceber como é que conseguiríamos trazer melhores produtos e melhores serviços para o mercado e o mercado não ter capacidades ou não ter pelo menos essas skills para poder utilizar e devolver-nos exatamente essa experiência de forma a que nós pudéssemos identificar problemas, que nós pudéssemos identificar formas de melhorar e isso infelizmente acaba por ser um pouco a nossa realidade no que diz respeito à literacia digital em Portugal, pelo menos. Para se ter uma ideia, o último relatório da Comissão Europeia, o relatório DESI, aponta Portugal no 15º lugar nos 27 países da Comunidade Europeia e se pensarmos 27 para 15, é quase metade, não é mau, não é? A grande questão é que no 15º lugar está abaixo da média europeia, ou seja, não é, na realidade, um bom indicador. Não é? E isso existe de uma forma bastante mais lata para outro tipo de indicadores que demonstram exatamente esta dificuldade que os portugueses têm na utilização de tecnologia, na utilização de serviços, na utilização das ferramentas digitais. E é preocupante, é algo que, na realidade, nós temos que estar cada vez mais preparados para que esta escalada, esta tendência continue a crescer. E por uma razão simples, que é o facto de quanto mais as pessoas têm problemas, quanto mais fraudes, quanto mais circunstâncias que as colocam em situações de risco, menor é a confiança e o mercado, de alguma forma, começa a ficar cada vez mais isolado do ponto de vista daquilo que é a sua vertente digital. Não é? E as pessoas voltam novamente a tentar comprar de forma tradicional e aconteceu isso depois da pandemia, quando na realidade nós percebemos isso em que houve um aumento muito grande da digitalização dos portugueses, porque assim foram obrigados, porque estávamos todos, de certa forma, condicionados do ponto de vista físico, e depois mal nos foi permitido voltar novamente aos nossos hábitos anteriores, sentiu-se um decréscimo muito grande daquilo que foi a continuidade da utilização das tecnologias, ou quando seria expectável o contrário. Visto que nos estava a facilitar, visto que na realidade era uma forma que nos tinha trazido muitas vantagens, o porquê não de continuar a utilizá-lo, independentemente depois, obviamente, daquele processo de pós-ressaca que todos nós tivemos, queríamos sair e queríamos fazer coisas, voltar ao shopping, mas a tendência continuou a ser em decréscimo justamente por isso. Então isso é um aspecto que é preocupante, eu acho que merece uma reflexão. E é nesse sentido que nós, no fundo, também temos trazido estes indicadores para que a conversa seja cada vez mais alargada.
Exatamente. E relativamente à parte dos pagamentos, à literacia digital financeira, é efetivamente uma coisa que necessita de ser trabalhada em Portugal? Que dados expressivos, o que é que nos pode comentar sobre isso? Precisa de ser trabalhado e muito trabalhado ainda. Aliás, o que acontece? Se nós formos muito rapidamente, por exemplo, a uma plataforma como o Portal da Queixa, mais notícias, quase todas as marcas, ou se não todas, estão lá presentes, né? O que quer dizer que também têm cota de mercado. E isso é, sem dúvida, um ponto de uma correlação muito direta. Quanto mais mercado, obviamente, mais reclamações existirão, porque há mais pessoas a utilizar. Mas, por exemplo, há pouco, a Mariana Margarida. É difícil porque somos duas. É isso. Referiu aqui um ponto muito importante que tem justamente a ver com a questão da resolução. Ou seja, e essa questão da resolução é aquilo que traz confiança ao mercado e, mais do que tudo, traz reputação. E a questão dos novos meios de pagamento, como são, na sua grande maioria, inovação, faz com que a reputação seja o indicador principal para o consumidor poder utilizar, principalmente quando nós estamos a falar de pagamentos. Não é? Porque se nós estamos a falar de uma nova rede social, tudo bem, até podemos lá experimentar, o risco até nem é assim tão grande que não seja, pelo menos, a expor alguma parte dos nossos dados. Quando nós estamos a falar em pagamentos, é fundamental que a reputação esteja de acordo com a expectativa daquilo que depois vai ser a utilização desse mesmo meio. Não é? E para isso é preciso ser construída, porque, infelizmente, a grande parte daquilo que são as ações de comunicação, as estratégias de entrada em novos mercados e mesmo toda a filosofia de um departamento de marketing, muitas das vezes assenta estas ações numa vertente de notoriedade, ou seja, entrar no mercado e dar-me a conhecer. E vamos imaginar, por exemplo, agora, eu estava a olhar, não foi por isso, mas estava a olhar, por exemplo, serviços Buy Now, Pay Later, são na realidade uma inovação. Não é? Para quem não tem esta percepção tão afinada, tão profunda do que é que o mercado está a trazer, ou seja, um comum consumidor, que está no seu dia-a-dia, quando lê isto pela primeira vez ou quando se vê confrontado num check-out com esta inovação, vai ficar, o que é isto? Não faço a mínima ideia, vou procurar, vou pesquisar. Não é? Ou pergunto a alguém e trabalho o word of mouth nesse sentido. Não é? E aí é que entra a reputação. Se houver, nomeadamente, por exemplo, como eu estava a referir, estando estas marcas todas em plataformas como a nossa, se houver boas experiências ou, mais do que tudo, experiências bem resolvidas, exatamente como estava aqui a referir ainda há pouco, nesse sentido, isso vai conferir confiança, porque confere confiança através de reputação. E vai fazer com que eu, mesmo que não tenha ainda essa experiência, enquanto consumidor, eu vou até arriscar porque todos os indicadores apontam que faz sentido. Não é? E eu quero estar, de alguma forma, incluído em toda esta inovação. Então esse é o ponto essencial, é trabalhar primeiro a reputação antes de trabalhar a notoriedade, porque a notoriedade ela vem por acréscimo quando a reputação é boa. Exatamente, e falando mesmo nesta parte da inovação e da reputação, pergunto aqui ao Francisco relativamente mesmo a isto, a Smart POS é um pagamento inovador, não é apenas um TPA tradicional, certo? Certo, também respondi aqui um bocadinho ao Pedro, as soluções da CIBS acho que são sempre pensadas não só para facilitar a vida depois ao comerciante, como também ao utilizador, e acho que o MBO é um bom desses casos. Todas as reclamações que possam existir, acho que por acaso acho que devem ser mais de experiência e não tanto de fraude, porque também temos uma das taxas de fraude mais baixas da Europa. É verdade. Por isso todas as nossas soluções são muito seguras, é um dos nossos propostas de valor e uma das nossas missões é trazer segurança aos pagamentos, mas também com esta componente de inovação e o Smart POS traz essa componente, ou seja, sempre colocando a segurança como um dos primeiros fatores. O Smart POS é diferente de um TPA tradicional, como foi descrito na pergunta, e o que traz é um ambiente Android, ou seja, traz um ambiente que é mais do que um TPA, é um negócio de parcerias na prática. Traz muitas vantagens, elencando algumas delas, é realmente depois uma integração muito mais fácil a estes parceiros, ou seja, no TPA tradicional, aqueles que nós estamos acostumados a comprar em Portugal, já vemos muita integração no grande consumo, e aqui acho que toda a gente nesta sala percebe a integração que eu estou a referir, mas dando um exemplo concreto, eu digo na caixa ao staff que passo o meu carrinho e o montante aparece-me automaticamente no meu TPA.
não há uma injeção do TPA à mão que leva a erros, leva a falta de integração depois da informação de pagamento com a frente de loja. E realmente o Smart POS prevalece e potencia esse mesmo ecossistema, aproximando essa mesma experiência também a outros comerciantes que não têm tanta facilidade a fazer esta integração como os grandes players do grande consumo que nós conhecemos. Isso é uma das grandes vantagens, ou seja, existe a possibilidade de parceiros, temos uma rede e o ecossistema do Smart POS na Cibs é realmente um mundo de parcerias. Nós temos um ecossistema totalmente aberto, qualquer fabricante de TPAs Android pode vir e certificar os terminais da Cibs. Já temos, claro, players que não tinham sequer presença em Portugal, como agora os maiores players de fabricantes de TPAs em Portugal estão a certificar, finalizar a certificação dos TPAs Android no nosso país, na rede multibanco. Temos também, claro, aqui uma componente muito grande das entidades, das maiores entidades financeiras em Portugal, estamos a falar da banca em geral, não é? Que também estão em parceria nesta solução da rede Smart POS e são aderente da mesma já. E depois, claro, há aqui duas grandes fatias deste ecossistema do Smart POS de salientar. Que são os parceiros tecnológicos, ou seja, todos estes grandes players que já têm estas frentes de loja e estes ERPs que vão trazer as suas aplicações, vão trazer os seus sistemas para o Android para terem aplicações que podem fazer algo como gestão de stock automaticamente com a integração do pagamento, porque existiu uma compra, podem já carregar os pontos de loyalty naquele cliente porque já o conseguiram identificar anteriormente ao momento do pagamento. Podem fazer também um NPS, não é? Ou seja, uma pergunta de se realmente a experiência de compra foi boa ou não e integrá-los sempre com os seus sistemas e tudo no sistema do comerciante, ou seja, o ERP está no Smart POS, está no ambiente de controlo da experiência do comerciante e depois ele chama a nossa aplicação para efetuar o pagamento e a nossa aplicação de pagamento proporciona depois toda a informação de volta ao sistema. Em alguns casos, inclusivamente, estamos a falar agora de ERPs e de grandes parceiros tecnológicos, há grandes players no mercado, como por exemplo o caso da Sonic, que ouvimos neste momento, têm os seus próprios sistemas, não é? De frente de loja, etc. E muitos desses comerciantes também os vemos a trazer então essa mesma plataforma própria para o mundo do Android, para depois conseguir integrar neste universo. Para além de toda esta integração, o próprio Smart POS, por ser uma aplicação Android, vai proporcionar outras experiências, vai proporcionar, por exemplo, perfis. Ou seja, eu tenho uma loja, ao meu staff eu posso dar determinados perfis, posso dar um perfil, por exemplo, que não proporciona a um determinado staff a possibilidade de fazer devoluções, porque só quer, por exemplo, que o manager é que faça as devoluções. Consigo também, por exemplo, fazer devoluções remotamente. Consigo enviar recibos por papel. Consigo ter esta integração toda com os sistemas de frente de loja de uma forma muito mais ágil, com a informação toda disponível no momento. Tudo num único device, ou seja, eu também passo a ter, na minha loja, em vez de ter um POS para fazer a minha venda e depois chego à mesa com a consulta de mesa e tenho aqui o TPA para aceitar o pagamento, tenho tudo num único device, por isso também pode aqui também trazer poupança de custos ao comerciante, para além de toda a componente de mobilidade que também já está intrínseca, não é, neste terminal Android, que como é um único device que tem toda a componente, a jornada toda de venda, também vai proporcionar aqui alguns use cases bastante distintos. E diria que estas são as grandes diferenças versus e isto já é uma tendência? Digamos que existe uma aderência em Portugal a estes terminais Android? Sim, completamente. Quem é que já os usa? Temos use cases já muito fortes, quer de vários setores. A restauração teve um impulso enorme porque tem ERPs e frentes de loja muito conhecidos, que já trouxeram esse ambiente para o Android e têm já todas as APIs para integrar com a nossa aplicação. Temos também retalho, bilhética, todos os setores estão com o Android já em vista por todas as possibilidades que transmite, desde atualizações das aplicações remotamente, uma linguagem muito mais universal e na rede multibanco já temos mais de 30 mil TPAs deployed nas várias geografias onde estamos com esta tecnologia. E o soft POS? O soft POS acho que é um excelente tema. Toda esta dinâmica do Android vem tentar facilitar
a vida ao comerciante e ao consumidor final. Acho que nós, no nosso trabalho de produto, temos sempre esse cuidado, não é? Que a jornada e o nosso cliente não é o comerciante o passo final, não é? É o consumidor que depois vai ter a experiência de pagamento no final da linha. E o SoftPOS não é mais do que transformar um smartphone ou um tablet Android num TPA para aceitar pagamentos. E isto vai permitir, a maioria das pessoas assume que isto vai permitir uma forma simples a um comerciante pequeno de aceitar pagamentos, mas eu diria que isto responde até a use cases também de grandes comerciantes. A nossa solução foi construída totalmente na Cibes, a solução de SoftPOS, temos muito orgulho em construí-la com os nossos recursos. A solução lá está, também transformar um smartphone ou um tablet num TPA pode parecer assim um bocadinho estranho, não é? Porque inclusive o consumidor, se exceder, por exemplo, o limite do contactless, vai ter de introduzir o PIN no telemóvel ou no tablet do comerciante, mas esta solução é toda ela robustecida com uma certificação das grandes marcas internacionais, quer da Visa, quer da Mastercard. Por isso é realmente uma certificação e uma especificação que está a ser lançada mundialmente, que a Cibes respeitou e já a certificou e lançou no início do mercado. Também com uma grande aceitação de todas as entidades financeiras, as maiores entidades financeiras do país, também de integradores, porque também permite esta integração, não é? Só que aqui o ambiente é um ambiente mais aberto, não é? Ou seja, eu, comerciante, vou à Play Store, descarrego as aplicações que quiser, também posso descarregar de uma do ERP, e se realmente esse ERP estiver preparado para funcionar, para falar com a nossa aplicação, consegue também ter esta integração. Mas voltando só um bocadinho também aos use cases que são permitidos pelo SoftPOS, eu acho que desde o pequeno comerciante que não aceitava pagamentos digitais porque não queria ter, se calhar, uma mensalidade acrescida e que o SoftPOS vem resolver, é realmente um produto que está pensado para uma utilização mais esporádica e por isso não tem mensalidade associada. A maioria dos bancos não a está a vender com mensalidade associada, nem mundialmente está a ser comercializada com uma mensalidade. Isso é um fator, ou seja, vem trazer realmente maior digitalização aos pagamentos a pequenos comerciantes, vem trazer também mobilidade, não é? Ou seja, eu com o meu telemóvel anda sempre comigo, vou de repente aceitar pagamentos, vai trazer eficiência, porque eu também, mais uma vez, só tenho um device, quer para fazer todos os meus contactos, toda a minha agenda, todas as minhas outras aplicações com que eu giro o meu negócio, e lá está também, tenho uma aplicação para aceitar pagamentos, mas por último acho também um desafio para os grandes comerciantes, porque há dois use cases que são respondidos, em particular pelo SoftPOS, um deles, mas claro, as novas formas de checkout, por exemplo, com pagamento na linha, quando estou na fila, não é? Ou seja, está uma grande fila, de repente alguém me vem proporcionar ali um check-out na hora, porque vê que eu tenho poucos artigos e consigo realmente ter uma experiência melhor, eu, comerciante, proporcionar uma melhor experiência ao consumidor. E depois há aqui um use case que eu acho que é muito interessante, que é nas alturas de maior pico para um comerciante, em que, por exemplo, Natal, Black Friday, de repente eu tenho só 5 TPAs e o que me dava mesmo jeito era 10 TPAs. Ok, então eu tenho 5 TPAs, se calhar, do meu parque que eu costumo utilizar, mas os outros 5 eu se calhar vou transformar telemóveis ou tablets num novo TPA e consigo responder a um pico de clientes com uma solução que está sempre disponível, é uma solução que lá está, não tem custo, por isso o comerciante pode sempre aderir a esta como algo como uma rede, não é? Como um safety net em inglês, não é? Que vai depois proporcionar ali uma experiência, caso preciso, por algum use case específico. E do lado dos consumidores, como é que vemos tudo isto? Eu vejo com muita expectativa e, enquanto consumidor, com muita admiração pelo trabalho que tem sido feito, porque, na realidade, eu sou um adepto fervoroso pela tecnologia, não é? Como é normal. Não é? E, sem dúvida, que sou um utilizador nato de grande parte das aplicações, das que estão aqui a ser referidas, e muitas outras que nós vamos encontrando diariamente pela net. Contudo, isto leva-me exatamente a essa reflexão, que é nem eu gosto de me colocar em nenhum tipo de elite por ter mais ou menos experiência e ser mais ou menos capaz de poder utilizar estas ferramentas, porque também já cometimos erros e também já fui alvo e vítima também de burla e vítima também de fraude, não é? Como é normal. E isso é algo que, na realidade, nós temos de estar preparados para que aconteça de uma forma, não digo tão recorrente, mas que ela existe, ok? E é esta preparação que as marcas também têm que fazer parte
no fundo, da educação e da formação do próprio cliente, do próprio consumidor. Porque as marcas não podem querer ter clientes digitais quando estes não são, na sua grande maioria, capacitados para poderem utilizar estes serviços de forma plena. Não é? E isso vai criar muitas entropias, não é? Porque ou a marca não vai conseguir entregar o serviço da forma como seria expectável, e com isso poderão resultar, sem dúvida, reclamações, e posso-vos dar essa percepção de que a grande maioria das reclamações são por falta de informação. É por falta de informação. Porque as pessoas, na realidade, muitas vezes pensam ou têm uma expectativa de que o serviço é feito de uma determinada forma ou que deveria ser prestado de uma determinada forma. E depois, quando têm do outro lado essa explicação ou esse atendimento, ou pelo menos a tentativa de solução, a grande maioria das vezes fazem exatamente o que todos nós fazemos, que é, ok, não tinha essa percepção, obrigado. E resolve-se um problema. E com isso ultrapassa-se muitas das vezes dificuldades que inicialmente não deveriam existir se houvesse esta formação antes, se houvesse, no fundo, esta educação. Então isso é um processo lento, é um processo que demora muito, mas as marcas devem se imiscuir nisto. Ou seja, as marcas devem estar presentes também neste processo. Porque muitas vezes nós pensamos, então como é que resolvemos esta questão de fundo? Não é? Primeiro temos a questão, obviamente, do Estado, que tem uma obrigação e tem esse dever de proteger, neste caso, o cidadão, não é? E para isso também deve criar condições para que a educação seja de base. Não é? Mas, infelizmente, isso não ocorre. Ainda há muito pouco tempo, creio que até, se não é no início deste ano, é no ano anterior, saiu um relatório da OCDE que aponta para 1 em cada 3 jovens em Portugal, na idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, não têm mínimas capacidades para poderem utilizar equipamentos digitais. Não é? Ou, dizendo de forma correta, não sabem utilizar a internet. Não é? E são os que mais usam. E são os que mais usam. E são aqueles que nós achamos que, na realidade, são mais capacitados. E não tem que ser. Porque, na realidade, a questão inata de nós vermos miúdos, com uma criança com 3, 4 anos a pegar num telefone, num tablet e poder utilizar, e os nossos filhos utilizarem a internet de uma forma tão natural, que não é a nossa forma, pelo menos a minha geração, não era no meu caso, não quer dizer que eles saibam estar protegidos. E há uma grande diferença, que é saber utilizar a internet e estar protegido no sentido de conseguir antecipar os problemas, não é? E ter esta percepção. Porque o caso dos pagamentos é um dos pontos muito cruciais e muito sensíveis, não é? Porque ainda há pouco estava a falar da questão da fraude na relação, na utilização de plataformas de particular a particular, não é? Exato. Em que essa fraude muitas vezes também é, no fundo, depois direcionada ao seller, neste caso ao vendedor, Claro. e tentam-se criar, obviamente, mecanismos antifraude, mas isto tem um impacto muito grande e muito forte mesmo naquilo que é a confiança dentro do setor. Porque se o próprio seller, na realidade, fica numa posição fragilizada, porque é também parte, ou pelo menos vítima, de todo este processo de fraude, o próprio utilizador final vai deixar de consumir, ou pelo menos de utilizar, com a mesma confiança, com a mesma recorrência, vai, obviamente, passar essa informação, essa experiência negativa e contaminar a experiência de outros, não é? Então, todo este processo é um processo que tem que ser de base para que esta educação possibilite uma confiança mainstream, em que todos nós estejamos quase ao mesmo nível, para podermos compreender como é que na realidade nós nos sentimos seguros, que tipos de meios de pagamento existem, de que forma é que nós nos podemos proteger, e só assim é que o mercado começa a ganhar confiança e começa a prosperar. Não é? Agora, a questão justamente coloca-se sempre é como é que isto se faz, e como é que isso se faz em tempo útil, porque ainda há pouco disseram aqui, é verdade, eu corroboro, aquilo que é hoje, muito rapidamente, daqui a 2, 3 meses, 1 ano, é completamente diferente. Não é? E é essa necessidade de nós estamos constantemente a acompanhar a tecnologia que coloca um grande desafio. Não é? Precisamente. E disse-me que gosta muito de tecnologia. Como é que acha que as próximas gerações vão lidar com esta situação da literacia digital, ou a falta dela, digamos assim? O que é que a Consumer Trust está a fazer neste momento para promover esta inclusão, esta proliferação desta literacia e desta informação tecnológica? Claro.
nós tentamos sempre fazer tudo aquilo que possa estar ao nosso alcance. O primeiro passo que na realidade nós damos é a partilha de informação. Isso é fundamental, porque o conhecimento é aquilo que nos permite tomar decisões, é aquilo que nos permite avaliar o risco, com base, infelizmente, na experiência negativa às vezes de outros, mas também o conhecimento que as marcas são capazes de trazer ao mercado. É fundamental, por isso é que eu digo que é importante que as marcas se miscuam neste próprio processo. Não é deixar só, na realidade, para alguém que venha fazer, não é deixar isto para, por exemplo, para o ecossistema de educação. Claro. Porque, infelizmente, se nós olharmos uma forma um bocadinho mais alargada para um espectro da sociedade, os próprios executivos de governo têm baixa literacia digital, o funcionalismo público tem baixa literacia digital e os professores também ainda não têm essa literacia digital capaz de poder ensinar os seus alunos de forma a capacitá-los, não é? Então aquilo que nós tentamos fazer sempre, num primeiro momento, é permitir a veiculação da informação. Ou seja, que esteja disponível para qualquer pessoa, no momento em que vai fazer uma compra, no momento em que está a tentar fazer uma tomada de decisão, ter a possibilidade de procurar, encontrar alguma informação. E isso consegue fazer nas nossas plataformas. E depois temos, obviamente, um dever que também nos chama, que é, com base nessa informação, com base em todo esse conhecimento que nós vamos adquirindo, que vamos coletando da experiência dos consumidores, tentar devolver isso com dicas e no fundo, ações, movimentos. Por exemplo, temos um movimento Não Sejas Pato, que é justamente isso, para as pessoas não caírem que nem um patinho. Não é? É verdade, uma campanha muito engraçada. E esse movimento tem justamente isso. Primeiro tem essa parte lúdica, não é? Que é captar a atenção das pessoas com uma mensagem que, mais uma vez, nós não podemos achar que, na realidade, por nós determos algum conhecimento, nunca vamos ser vítimas de fraude ou burla. Há sempre fraudes diferentes a aparecer, em mecanismos diferentes. A situação do WhatsApp, recentemente, do Olá Mãe, Olá Pai, Olá Irmã, é pedir dinheiro. É uma situação muito explícita e esse é o ponto essencial, ou seja, por isso é que, na realidade, nós estamos sempre a tentar trazer ao mercado, à sociedade, à comunidade, este tipo de movimentos, para que possamos, pelo menos, de alguma forma, poder sentir que fizemos algo. E dizer o que é que está a acontecer, o que é que se está a passar. E aqui da parte da CIBS, o que é que vocês têm feito para promover, para informar os vossos clientes, especificamente, desta questão das burlas, desta questão de como é que vocês os podem informar para precaver, digamos assim, estas situações? Sim, eu acho que é um tema que é super, super relevante. Já acho que temos sempre esse cuidado na nossa jornada de criação de produto, ou seja, tentar tornar o produto, como eu referi há pouco, o mais transparente para o consumidor final e para o comerciante também conseguir ajudar nessa experiência. E acho que também há um fator muito importante nesta componente toda para ajudar o consumidor a evitar todos os erros, fraude. Claro que tem um âmbito muito mais amplo, como o Pedro estava a referir, com ações desde a escola, etc., para trazer esse conhecimento, mas eu acho que um fator de produto, pelo menos que nós, CIBS, conseguimos trazer, é o controle, e trazendo um bocadinho aquela solução que a Cátia apresentou à tarde, dos pagamentos autorizados. Se repararem, essa solução, toda a gente está a se ter questionado, ok, eu também tenho esta solução por cartão, não é? Eu posso colocar um cartão, faço um pagamento recorrente, inclusive as marcas também já estão a proporcionar o one-click em algumas situações, mas os pagamentos autorizados, se repararam, tinham uma componente muito, muito forte do utilizador, ou seja, permitia ao utilizador controlar os pagamentos recorrentes, colocar um limite, colocar uma data de validade, inclusive monitorizar esses mesmos pagamentos quando ocorrem. Ou seja, o MBWay também acho que pode, e claro, e é isso que nós tentamos trazer no significado dos produtos que lançamos, pode trazer também maior controle para o consumidor também se sentir realmente mais apto a escolher essas opções de pagamento que lhe trazem mais agilidade, mas sempre com segurança e sempre também com maior transparência, porque ele realmente pode cancelar, por exemplo, o pagamento autorizado, e a experiência, por vezes, em cartão, que depende muitas das
vezes da entidade bancária que está a emitir esse cartão, de proporcionar este tipo de controle, muitas das vezes não tem a oportunidade de a fornecer. E daí nós também tentarmos enriquecer o ecossistema com esta maior transparência, com este maior controle e, claro, com maior cuidado também na educação, naquilo que nós conseguimos depois de passar aos comerciantes e ao consumidor, no caso do MBWay, em que temos um contacto direto com ele. Estão-me aqui a chegar perguntas através do streaming, uma para si, portanto vou passar, já que estamos a falar. Que dados é que o comerciante poderá começar a utilizar com a tecnologia Smart POS? Estes dados podem ser partilhados e trabalhados de alguma forma? Sim, claro. Todos os dados da operativa de pagamento são partilhados com o parceiro que lançou o pedido de pagamento. Claro que não são partilhados dados sensíveis de cartão, mas toda a informação do recibo, por exemplo, pode ser passada com o PAN mascarado, como é óbvio, com os dados de cartão mascarados, podem ser passados, por exemplo, ao parceiro, ao integrador, que neste caso há de ser um sistema de faturação, um ERP, e essa informação é muito valiosa para ele, para logo conseguir fazer um match entre o pagamento e a venda, mas também pode permitir depois uma jornada ainda mais integrada, não é? Ou seja, depois o vendedor, o comerciante, pode, por exemplo, enviar uma fatura de recibo, logo aí está a ser mais sustentável, não é? Está a evitar a impressão de dois papéis, e depois o consumidor também fica com a informação integrada do seu lado. Esta informação depois, claro que é valiosa para depois o parceiro conseguir integrar para a gestão de estoque, para a gestão de bancária, e assim para toda a componente da jornada que ele depois pode montar à volta do pagamento e que pode logo integrar com base no cliente que depois em algum momento poderá conhecer também nessa jornada. Ok, muito obrigada pela sua resposta. Vamos agora passar à outra pergunta, que aqui não há nenhuma empresa portuguesa a trabalhar na iniciativa Carteira de Identidade Digital. Porquê é que Portugal está tão atrasado na corrida digital? Boa pergunta. Isso leva-me a falar de muitas outras coisas que não seja só essa. Mas, na realidade, a Carteira de Identidade Digital é algo que não depende, obviamente, só de nós, enquanto país, não é? Estamos integrados numa comunidade europeia e essas diretrizes e todo, no fundo, esse desenvolvimento acaba por ser um conjunto muito alargado e que também tem que compreender aquilo que são as necessidades diferentes de cada país, não é? Sem dúvida que nós temos um privilégio enorme em Portugal de estarmos integrados numa comunidade europeia que nos permite usufruir de tudo aquilo que acaba por ser desenvolvido por outros países, com mercados diferentes, maior dimensão. Não quer dizer que sejam melhores ou piores. Na realidade, se calhar, eu acho que nós temos maiores privilégios nesse sentido, porque temos um país tão fantástico que temos, mas muitas vezes o nosso mercado, por ser tão pequeno e tão conservador, limita-nos muitas vezes a trazer inovação e a conseguir construir novas aplicações, por exemplo, como o caso da carteira de identidade digital. É um processo que, mais uma vez, eu tenho muitas dúvidas que vá haver a luz do dia tão cedo. Tenho muitas dúvidas. E tenho muitas dúvidas, mais uma vez, por causa desta questão, que é como é que, na realidade, numa matéria tão sensível, que são os dados, que são a capacidade de nós podermos identificar-nos em plataformas digitais, em ferramentas digitais, mas nomeadamente um smartphone, onde nós vamos poder nos identificar em qualquer país e inclusivamente assinar documentos, inclusivamente inscrevemos numa universidade, inclusivamente fazer uma entrada num serviço de saúde, se estivermos de férias noutro país qualquer, neste caso dentro, obviamente, da comunidade europeia. Todo este conceito é um conceito que, sem dúvida, está bem pensado e traduz um benefício enorme para nós enquanto cidadãos europeus. A questão é justamente que, se nós tivermos essa perspectiva no ranking dos que estão, os 14 países acima de nós e os que estão no topo, talvez se calhar estejam muito mais preparados para adotar uma ferramenta como a carteira de identidade digital, se calhar num espaço de 2, 3, 5 anos, não sei. Não creio que nós consigamos fazer o mesmo, talvez num espaço menos do que 10 anos. E esse é que é o ponto preocupante. É aí que eu acho que nós, na realidade, vamos perdendo alguma tração
porque ao mesmo tempo em que nós estamos integrados num processo que é esta digitalização global e podemos usufruir, mais uma vez como eu estou a referir, destes mecanismos que são desenvolvidos do ponto de vista europeu, mas depois não temos forma deles terem algum reflexo, pelo menos naquilo que é esse benefício que é pensado nesse primeiro momento, num país que tem uma baixa literacia digital. Eu acho que esse é o ponto de reflexão que deve ser alargado. Infelizmente não é alvo de muita discussão e não se vê, aliás, porque o grande indicador que nós podemos ter enquanto sociedade para um problema é perceber se ele é debatido, por exemplo, nos mídias, e nós não vemos este problema ser debatido nos mídias. A maioria das pessoas nem sequer tem conhecimento do que isto é. Exatamente. Justamente por isso. Não é? Então, quer dizer que o incêndio nem sequer começou e por essa razão não vai dar nas televisões. Não é? É verdade. Francisco, gostaria só de lhe perguntar qual é a sua perspectiva relativamente a isto, se tem alguma coisa a acrescentar. Acho que, como disse, é um tema muito relevante. Como é óbvio, a componente toda de conhecer o cliente também é muito importante na contratualização, principalmente aqui estamos a falar mais de comércio, na área que nós trabalhamos, nesta questão do produto, aceitação de pagamentos, quer de e-commerce, quer de em loja, que tem aqui uma componente que realmente a identidade digital iria flexibilizar e agilizar parte deste processo de onboarding, ou seja, há uma componente muito grande num processo destes que é o Know Your Customer and Know Your Business, e nunca se pode fugir do Know Your Customer, e a identidade digital poderia proporcionar aqui um passo rápido para nós conseguirmos ter logo o cliente que está a tentar contratualizar este serviço e a aderir a este serviço logo de uma forma muito ágil e simples. Por isso, claro, fazia sentido também faz sentido, não é? Integrar todas estas potencialidades de agilização para todos estes processos ficarem mais digitais e mais ágeis. Deixe-me só para finalizar, e faríamos aqui muito rapidamente um balanço, ou pelo menos uma ideia, um survey rápido, que era perceber, por exemplo, quem é que tem a aplicação do ID.gov. Certo. Provavelmente se calhar nem tem, não é? Muito bem, temos uma plateia. Mas a plateia não é representativa. a melhor representativa. Mas é um ponto. Eu Eu também, tudo obviamente. pessoas muito tecnológicas. Mas esse às vezes são essas formas, no fundo, nós conseguimos perceber, né, na realidade, que grande parte das pessoas não tem, nem utiliza, porque tem dúvidas, porque não sabe. Por exemplo, utilizar a carta de condução, tem receio porque se chegar a uma operação stop, acham que não é válida e provavelmente, se calhar, o agente da autoridade vai dizer que não é e vai-se criar um conflito. Então, são estas questões que, na realidade, lá está, deviam ser discutidas de uma forma bastante mais alargada para que as pessoas pudessem usufruir desses benefícios, porque são benefícios e só facilita a nossa vida, não é nada. Uma última questão, assim, só mesmo porque eu sou uma pessoa muito curiosa, e o ChatGPT. O que é que vocês acham que vai ser a influência aqui nesta literacia, nesta questão do digital? Será que vai, de tanta informação poder dar, vai desinformar as pessoas ou deixá-las mais confusas de tanta informação poder dar, ou vai ser uma ferramenta útil? Eu juntava essas duas questões numa só. Exatamente as duas conclusões mostradas numa só. Obviamente que já utilizei o ChatGPT, já usufruí da ferramenta. Já questionei também muitas das vezes aquilo que fui vendo, e houve situações em que não vou usar isto, okay. não gostei da resposta, né? Achei que na realidade não estava compatível com aquilo que era a minha expectativa, até inclusivamente a versão paga, que supostamente tem uma capacidade bastante superior, e nota-se uma grande diferença do 4 para o 3. Em que aspectos? Na fiabilidade, na capacidade de raciocínio, se assim se pode dizer, okay. E principalmente na interação, ou seja, na continuidade da interação. Nós conseguimos construir uma relação em toda a interação que vamos fazendo com o bot, muito diferente do que temos na versão gratuita. Okay. E conseguimos quase até fazer machine learning, ajudando a que o próprio consiga evoluir e dar-nos uma resposta cada vez mais profunda e pelo menos, na nossa expectativa, mais fiável.
Agora, eu diria que é um pouco isso. Eu também senti-me preguiçoso depois de ter feito esse processo, embora feliz por ter recebido essa informação bastante mais rápida, não é? Mas há essa dualidade que na realidade nos coloca numa reflexão que é sempre difícil. Eu tenho esta percepção e sempre defendi que a tecnologia é essencial para a evolução do ser humano. Contudo, concordo e acho que é pertinente haver alguma cautela para que não nos tornemos também nós próprios preguiçosos em demasia e que não deixemos de trabalhar um dos nossos principais órgãos, que é o cérebro, não é? E para isso é necessário, sem dúvida, treiná-lo, trabalhá-lo. Agora, se isso poderá passar por ter acesso mais rápido à informação e deixar-nos mais tempo para poder pensar ou pelo menos evoluir numa outra forma, por que não? Agora, a questão é justamente mais uma vez essa, que é, eu acho que a grande dificuldade é que em tudo o que nós falamos de tecnologia é sempre apenas e só uma pequena parte da sociedade. E é essa discrepância, é essa discriminação também de alguma forma que me deixa desconfortável e que na realidade, obviamente, seria a minha perspectiva de ver um mundo melhor, era todos nós termos mais oportunidades e se assim fosse, seria ótimo. É verdade. E o Francisco, só uma nota rápida, não tanto acerca do ChatGPT, mas com a componente, como é que o AI poderia mudar alguma da jornada do comerciante, por exemplo, no e-commerce. Vemos algumas ideias já a serem formuladas que, com base em AI, o comerciante poderia conseguir mostrar no e-commerce, porque a jornada é um bocadinho mais, é possível estudar mais a jornada do lado do comerciante do qual o seu cliente está a fazer. Poderia, através da AI, depois conseguir proporcionar uma escolha de um método de pagamento de uma determinada maneira ou de uma determinada ordem, com base nessa mesma jornada, e aí o AI poderia ser um dos motores que podia proporcionar essa melhoria. Relativamente ao ChatGPT também, claro, tem muita utilidade nos dias de hoje, na vertente mais de comerciante, poderá ajudar aqui, por exemplo, também com alguma componente do Customer Care, muito essencial, depois com algumas dicas que possam sair ali um bocadinho mais do raio da ação. Sim. Do próprio produto. É verdade. Gostaria de perguntar se alguém tem alguma questão para fazer ao Francisco ou ao Pedro. Ou alguma reclamação. Ou reclamação, porque... sem qualquer problema. Acho que ninguém tem nada a reclamar. Ótimo. Portanto, é ótimo. Muito obrigada pela presença de ambos. Chegou ao fim mais uma edição marcante daquilo que é o ePayments Day Portugal, esta terceira edição. Esperemos ter uma quarta edição e contar com todos vocês. Foi uma manhã cheia de aprendizagens e insights significativos sobre o mundo dos pagamentos online, na voz dos melhores da área. Agradecemos mais uma vez aos nossos 7 patrocinadores, o nosso patrocinador Platinum, Floa, os nossos patrocinadores Gold, a Klarna, a EasyPay, a Paybird e a Cibs, e o nosso patrocinador Silver, a MangoPay, e, por último, mas não menos importante, olá, eu pago o nosso patrocinador Bronze. Convido-vos agora para um almoço na Zona dos Estantes e agradeço mais uma vez a vossa presença neste que foi um dos maiores eventos de pagamentos em Portugal. Muito obrigada.